Imagine assistir a uma Copa do Mundo e, de repente, um goleiro de um pequeno país africano parar uma das seleções mais poderosas do planeta. Mais curioso ainda, o nome estampado nas costas da camisa não é um sobrenome comum, nem um apelido intimidador. É Vozinha. Mas afinal, quem é esse goleiro que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo? Hoje vamos conhecer a emocionante história de Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, o homem que se tornou símbolo do futebol cabo-verdiano e uma das grandes surpresas da Copa do Mundo de 2026. Vozinha nasceu na cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não foi criado pelos pais. Seu pai servia nas forças militares e sua mãe trabalhava muito para sustentar a família. Por isso, quem assumiu sua criação foram os avós. E foi justamente dessa relação especial que nasceu o apelido que o acompanharia por toda a vida. Mas, como surgiu o apelido Vozinha? Quando criança, Josimar adorava jogar futebol nas ruas do bairro. O problema era que seus adversários eram muito mais velhos e mais fortes. Segundo o próprio goleiro, ele levava muitas pancadas durante as partidas e frequentemente voltava para casa irritado. Os meninos começaram então a brincar que ele corria para reclamar com os avós sempre que algo acontecia. A gozação virou apelido. Primeiro veio vovó, depois Vozinha. O que começou como uma brincadeira acabou se transformando numa marca registrada reconhecida internacionalmente. Curiosamente, durante muitos anos ele não gostava do apelido. Quando começou sua carreira profissional, preferia usar apenas seu nome verdadeiro, Josimar. Mas tudo mudou quando foi jogar no exterior. Ao chegar ao futebol angolano, descobriu que já existia outro goleiro chamado Josimar. Para evitar confusões, acabou adotando oficialmente o apelido Vozinha. Sem imaginar, estava criando uma identidade que um dia seria conhecida em todo o planeta. Diferente das grandes estrelas do futebol mundial, Vozinha não surgiu em clubes milionários. Sua trajetória foi construída longe dos holofotes. Ele passou por equipes de Cabo Verde, Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal. Durante anos, sua carreira aconteceu longe das grandes ligas europeias, mas o goleiro nunca desistiu. Enquanto muitos jogadores encerram a carreira aos 35 anos, Vozinha continuou treinando e evoluindo. A recompensa viria aos 40 anos de idade. Pela seleção cabo-verdiana, Vozinha tornou-se uma verdadeira lenda. Convocado pela primeira vez em 2012, participou de várias campanhas históricas da equipe nacional. Com quase uma década e meia defendendo seu país, tornou-se um dos jogadores mais importantes da história da seleção. E então aconteceu o impossível. Cabo Verde conseguiu se classificar pela primeira vez para uma Copa do Mundo. Uma conquista histórica para um país com pouco mais de 500 mil de habitantes. Na estreia de Cabo Verde na Copa de 2026, a seleção enfrentou uma das favoritas ao título, a poderosa seleção da Espanha. A expectativa era de uma vitória tranquila dos espanhóis, mas ninguém contava com uma atuação histórica do goleiro cabo-verdiano. Defesa após defesa, Vozinha frustrou os atacantes da Espanha. Durante os 90 minutos, ele virou um verdadeiro muro. Milhões de telespectadores começaram a perguntar nas redes sociais: quem é esse goleiro? Por que ele se chama Vozinha? Como nunca ouvimos falar dele antes? O desempenho extraordinário teve consequências imediatas. Em poucas horas, Vozinha passou de um atleta relativamente desconhecido para uma sensação global. Seu número de seguidores nas redes sociais explodiu. Programas esportivos do mundo inteiro passaram a contar sua história. E muitos torcedores começaram a adotar Cabo Verde como sua seleção favorita da Copa. A história de Vozinha vai muito além do futebol. Ela mostra que o sucesso não tem idade. Mostra que uma pessoa pode passar anos longe dos holofotes e, ainda assim, alcançar o momento mais importante da carreira. Também é uma homenagem aos avós que o criaram e o ajudaram a construir o homem que ele se tornou. Um apelido que começou como brincadeira infantil, acabou virando símbolo de orgulho nacional. Aos 40 anos, Vozinha provou ao mundo que os sonhos não têm prazo de validade.
De menino que jogava descalço nas ruas de São Vicente a herói nacional de Cabo Verde. De alvo de brincadeiras dos colegas à estrela de uma Copa do Mundo. Sua história é a prova de que, às vezes, os maiores heróis surgem dos lugares mais inesperados. Já conhecia a história do goleiro Vozinha? Deixe sua opinião nos comentários e diga: ele foi um dos grandes destaques desta Copa do Mundo? Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal Global Informativo e até o próximo vídeo.